bem-vindos novamente, galera. Como é que vocês estão? Estamos aqui para a semana de número 9 aqui do Finalizados da Semana, leituras da semana. E essa semana foi até muito boa, assim, foi bastante coisa. Primeiro alguns recados. Como sempre, os links para compra vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Além disso, vou deixar o link lá para o Instagram da nossa página. Se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, por favor, comecem a me seguir lá. Porque toda semana eu sempre estou postando reels dos que eu acabei de finalizar. Também coloco quando chega alguma coisa nova. Também coloco, toda quinta-feira eu tento fazer o meu quadro de TBT, que é o Flashback Reads, que eu trago para vocês alguma leitura antiga que eu já fiz, que não está dentro do ano de 2023. E eu sempre gosto de ver sugestões por lá de coisas novas que eu posso estar falando com vocês lá também. Também tento fazer algumas votações nos stories. Mas é isso, então vai estar os links de compra aqui embaixo dos livros que eu vou mencionar aqui no vídeo e também vai ter o link da página do Instagram. E por favor, como sempre, deixem nos comentários o que vocês andaram lendo, também sugestões de leituras que eu posso vir a fazer nessas próximas semanas e também sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui. Se algum desses livros que eu falar aqui durante o vídeo tirar algum interesse em vocês de querer saber um pouco mais sobre eles, também deixa aqui nos comentários e me contar, eu quero ver um vídeo um pouco mais aprofundado sobre tal título, sobre esse título, que eu venho e tento trazer para vocês aqui. Outra coisa, eu vou regravar o vídeo de top 10 do Pipoque Nanquim de 2022. Eu ainda não achei a forma certa como eu quero gravar, mas o vídeo vai sair ainda esse ano, pode ser um pouco atrasado, mas vai sair. E também eu vou fazer o vídeo do top 10 leituras, eu só preciso de um pouco mais de tempo para poder produzir o vídeo do jeito que eu quero. E eu também quero falar da série de mangás que eu finalizei a leitura em 2022, para trazer 3 vídeos assim relacionados às leituras de 2022 de uma forma mais legal para vocês aqui. Então com isso vamos começar falando sobre as leituras da semana de número 9 do ano de 2023 e os primeiros vão ser 2 gibis que eu vou falar juntos, porque é finalizando as metas que eu estou criando para mim das leituras dos sagas. E dessa vez eu terminei o Saga do Superman volume 4 e o volume 5. Todos eles com participação do John Byrne, que continuou no título durante muito tempo. E também temos a participação do Marv Wolfman no roteiro, além do Jerry Ordway, que também participou bastante tanto dos roteiros quanto das artes dos 2 volumes. Como sempre, a saga do Superman, ela compila o Superman de 1987, o Action Comics e os Adventures of Superman. E além disso, no volume 5, a gente tem 2 volumes da Legion of Superheroes, porque a Legião dos Super-Heróis aparece aqui nesse 5º volume. Inclusive, aqui a capa é o Superboy Prime lutando contra o nosso Superman dessa série aqui, que iniciou lá com o Man of Steel do John Byrne, né? Mas primeiro falar do número 4 aqui. O número 4 a gente tem a continuação da história daquela antiga raça que aparece esse robôzão tudo enfaixado, parecendo uma múmia. É uma antiga raça alienígena que habitava a Terra e eles ocupam os corpos das pessoas que estavam na escavação, inclusive da Lois Lane. Aí tem o desfecho da luta do Superman contra eles. Além disso, a gente tem aqui um crossover do Super-Homem com o Gavião Negro e a Mulher Gavião. Eles tentando derrotar uma armada aí dos... Eu esqueci como é que é o nome da espécie, dos Tanagarianos, que querem invadir a Terra. E durante esse acontecimento, o Superman ele é mandado para muito longe, né? E inclusive isso dá o gancho para a próxima história, que é uma história dele voltando para a Terra com a ajuda dos Lanternas Verdes, e eles se deparam com um vilão gigantesco no meio do caminho do espaço, que é ligado à história do Etrigan, do Fantasma Vingador, do Vingador Fantasma, que acho que é do volume 2 ou 3. Então assim, a gente tem várias sequências de histórias que vai conectando uma na outra. E além disso, aqui a gente também, aqui na contracapa a gente vê, a gente tem o Superman ajudando os Homens Metálicos também contra esse vilão aqui, que é uma história bem divertida, bem interessante a forma como ela é construída. E além disso, também tem uma história aqui que chama Superman Fúria, que aparece uma vilã, assim, pontual na história. É uma história também divertida, assim, de ler, bem fora da curva. E além disso, tem o Superman lutando também contra o Quinteto Terrível, assim que eles chamam, Quinteto Mortal, outra história bem legal. E também tem meio que um desfecho da uma história que começou em outros volumes que tem a ver com alguns mutantes, tem aquele cara que dominou a mente do Superman durante um tempo.
mostrar um pouco das artes internas aqui quando ele encontra o Gavião Negro e a Mulher Gavião. A gente tem aqui também ele lutando contra esse cara que é um mutante aqui do universo DC. Esses vilões aqui eu ainda não conheço muito bem, eu preciso ler um pouco mais para ver se eles vão aparecer mais pra frente, para eu entender um pouco mais sobre a história deles. Aqui é a história dele lutando contra o Quinteto Mortal, né? Esse é o Momute, um dos vilões do Quinteto Mortal. E deixa eu achar aqui. Aqui a gente tem a história com os Homens Metálicos. Deixa eu tentar achar uma imagem que tem todos os Homens Metálicos juntos. Vou mostrar um pouquinho. Tem um shot que mostra todos os Homens Metálicos juntos. Vou mostrar aqui ele com os Lanternas Verdes. Ele é encontrado. Eu esqueci como é que é o nome dessa Lanterna Verde aqui. Ela é a Arisia. Ela encontra o Superman à deriva no espaço e leva ele para os outros Lanternas Verdes. E é basicamente isso. Não quero mostrar mais coisas aqui do gibi para não correr de dar muito spoiler. O volume 5 é o que a gente tem a participação da Legião dos Super-Heróis aqui, que é um grupo de super-heróis lá do século 5050, acho que é século 50, né? E deixa eu ver aqui. Lá pra frente, lá no ano 2987, né? É porque tem muito personagem da DC que eu ainda não sou muito bem familiarizado. Então, assim, tem coisa que eu ainda vou aprender lendo essas histórias mais clássicas. Mas aqui tem um crossover com a Legião dos Super-Heróis, que o Superman encontra com o Superboy Prime, que é uma das versões mais fortes dele, inclusive, né? Inclusive, acho que ele é bem importante para a crise das Infinitas Terras. E aqui o vilão é um cara que consegue controlar o tempo e faz manipulações para fazer uma armadilha para a Legião dos Super-Heróis. Inclusive, nessa história tem o Krypto. Eu quero muito que o Krypto apareça mais pra frente, sim, de novo, nas histórias regulares mesmo, mas eu acho que ele não tem nessa realidade do Superman que a gente tá acompanhando. Mas é uma história bem legal. E depois, na sequência, a gente tem uma história que envolve esse vilão que chama Dr. Stratus. Que na história ele criou uma máquina que controla o tempo que fica no espaço e ele faz uma ameaça pro Superman, porque o Superman se mete nos planos dele. E o fim da história deixa um gancho aí pro futuro para talvez ele aparecer. Essa outra história aqui tem o envolvimento do Coringa. O Coringa vai lá mexer com o Superman e ele não dá muito certo para ele, né? Ele acha que o Superman ia ser mais fácil de manipular, mas acaba que não sendo. Mas o engraçado é que isso aqui a gente vê que já existem alguns ganchos assim, de histórias que puxariam para virar um Injustice mais pra frente, né? E como sempre aqui a gente tem uma participação do Lex Luthor, que é um cara chato. Acho que nesse frame que eu peguei aqui não aparece o Lex Luthor. Mas aqui tem o Lex Luthor, um cara chato pra caramba. O vilãozinho chato. Que é uma história também bem legalzinha assim. E a gente viu tanto que o Lex Luthor dá trabalho. Inclusive essa história aqui tem uma ligação com uma das histórias do passado lá envolvendo o chefe lá do Clark Kent. Mas é isso. É sempre divertido ler essas histórias dos sagas, principalmente do Saga do Superman, que eu venho gostando bastante. Mas agora tá meio meia meia, assim. Eu gosto bastante do Saga do Superman, mas também gosto bastante do Saga do Batman. Na sequência foi outra HQ de uma editora que eu gosto bastante, que eu conheci o editor principal, que é o Levi, né? E foi o Mestres do Universo, Salvando Eternia, a prequel oficial para a série nova, entre aspas, né? Uma série que saiu lá em 2019, nova do He-Man, que saiu no Netflix. E essa aqui é a prequel oficial. Como sempre, né? Tem aquela sobrecapa, né? Um projeto gráfico bem legal do Levi. Aqui é a capa verdadeira do gibi. Além disso, vem um postalzinho e um pôster. Acho que agora vai dar para mostrar aqui. Um pôster com os vilões e os heróis da história, né? Bem legal. E aqui funciona como um prequel para a série do Netflix. Eu não assisti a série do Netflix, então eu não sei direito a história da série do Netflix. Mas pegando de gancho aqui, a gente vê que tem alguns segredos que não foram contados para os heróis, principalmente para Tila.
tem coisas que o He-Man tá escondendo mesmo, até do próprio reinado. A gente vê aqui um passado do esqueleto, né? E também um passado da feiticeira que ajuda ele. E toda essa história aqui é focada nessa criatura antiga aí que apareceu, que chamou Orlax, que causou um reboliço aí no reino de Eternia, né? E a arte aqui é fenomenal, feita pela Mindy Lee, com as cores também que são fenomenais do Rico Renzi. Vou começar mostrando aqui a primeira página, que a gente vê o rei de Eternia, né? E quando ele é atacado aqui pelo Orlax, que é essa criatura rosa com tentáculos bizarros, aqui a gente vê um pouco dos frames deles. E como sempre, né, o esqueleto sendo o culpado, né, a razão de tudo isso. A gente vê um pouco do passado da vida do He-Man aqui também, num flashback que acontece, porque esse flashback acontece, não é um flashback, né, o He-Man ele é mandado para o passado para tentar descobrir as origens desse Orlax e ele acaba indo para o passado de Eternia, onde o rei de Eternia daquela época lutou contra o Orlax, né, para poder tirar as informações. Tem umas capas aqui também que são fenomenais entre os capítulos do gibi, que são muito bonitas mesmo. E assim, a história eu senti que ela ficou com muitas pontas soltas, e provavelmente essas pontas soltas são respondidas na série do Netflix, né? Então eu preciso assistir a série do Netflix para eu conseguir ter um panorama geral da história. Eu sei que a série do Netflix foi muito bem elogiada, e o quadrinho é bom, o negócio é isso, é porque a série do Netflix saiu antes que o gibi. Então, apesar disso aqui ser uma prequel oficial da história do gibi, talvez seja necessário entender coisas do prequel tendo assistindo a série, né? E aqui no final a gente tem uma galeria de capas, né, alternativas. Aqui tem uma capa fenomenal feita pelo Mike Mignola, que é um cara que tem um traço muito único. E outra que eu queria mostrar, não é essa, mas é de um artista que eu venho acompanhando recentemente pelo Instagram, que eu acho a arte dele muito diferenciada também. Eu acho que tem aqui. Não, eu tenho a capa do Alex Ross, né, que pelo amor de Deus, olha isso aqui, que coisa maravilhosa. Não sei se no vídeo vai ficar 100% bom, mas, cara, o Alex Ross é incrível, é cabuloso. Essa aqui, essa arte que eu queria mostrar, que é do Dan Bereton. Eu acho a arte dele muito marcante também, muito bonita. Comecei a seguir ele recentemente no Instagram. Eu acho a arte dele muito única. Mas tem bastante capa legal. Você tem do Bill Sienkiewicz também. Então, pra você ver que esse aqui foi um projeto bem marcante, né? Com participação de muita gente para fazer essas capas alternativas e tal. E merece, sim, merece. É uma história que merece ser lida. Aqui a gente também tem uns esboços, né? Tem um capítulo só com os esboços. E agora eu tenho que arranjar um tempinho para conseguir assistir a série do Netflix, para ver como tudo se encaixa. Mas é bem bacana. Aqui também vem com uma entrevista que foi feita pelo Levi. E ele entrevistou o Glauco Marx, que é o dublador do He-Man na série. Fica aí também a sugestão. A Hyperion agora está com um site próprio. Então, para quem não tem Comic Shop na sua cidade, vai conseguir ter um acesso mais fácil para comprar esses gibis. Eu vou deixar o link aí do site da Hyperion Comics na descrição, tá? Quem quiser, vai lá atrás. E se você tiver uma Comic Shop na sua cidade, vá na sua Comic Shop, que provavelmente lá vai estar à venda esse gibi da Hyperion Comics. Continuando, a gente foi pro mangá, o segundo lançamento do Pipoca Nankin do ano, e o primeiro mangá do ano do Pipoca, e foi Confins de um Sonho, de Yumi Suda, no japonês Yumi no Hashibashi. E como sempre, né, o selo Drago vem com essa sobrecapa aqui, que eu achei muito bonita, principalmente as orelhas aqui da sobrecapa com as personagens nessa coloração. E essa capa coloridíssima aqui também, com verniz localizado, bem bonito, e um marca-página. E Confins de um Sonho é uma história de romance, um slice of life, um girl's love, entre a Kyoko Sonoda e a Kyoko Ito e a Mitsu Sonoda, que são duas velhas amigas. E a Kyoko, ela tá começando a apresentar sinais de Alzheimer, ela tá perdendo a memória dela.
E fazia muito tempo que ela não via a Mitsu, que era amiga dela de infância, né? E elas se reencontram na velhice e acabam prometendo uma para outra que elas vão tentar ficar em contato, né, nesse tempo, para ver se elas podem ter a vida que elas nunca tiveram agora. Só que aí no dia seguinte acontece uma coisa bem triste e a gente começa a ver então esses encontros e desencontros dela de trás para frente. Então a gente vê a gente vê o final dessa história indo em direção ao início dessa história. E elas são duas garotas que se conheceram durante o colegial e cultivaram um amor entre elas. Teve uma coisa no passado delas que foi uma história muito marcante, que foi o que meio que delimitou como é que seria a relação delas dali pra frente. E a vida delas tiveram muito encontro e desencontro, elas tiveram muitas escolhas que eu não diria que foram erradas, mas assim, acabaram que não foram nos momentos certos, aquelas coisas de a pessoa certa, mas no momento errado, no lugar errado. E apesar de ser uma história de amor, ela tem um final meio agridoce, mas é uma história bonita e assim, pra quem tipo, não dá chance pra esse tipo de história de romance, eu falaria pra tentar dar uma chance. Eu sou suspeito de falar porque eu gosto bastante de história de slice of life, que tem romance, é bem esquisito isso, né, pra um marmanjo de barbado assim, mas é os tipos de histórias que eu mais gosto, principalmente em mangá, porque eu acho que os artistas japoneses, eles têm, pelo menos as que eu pego, né? Porque a gente pega muita história também lá no Japão que é um pouco exagerado em certas coisas, mas as que eu gosto de acompanhar, elas são bem suaves, são bem noveletas, assim, por falar. E eu gosto bastante disso, é engraçado. A arte da Yumi Sudo também é muito bonita. É um desenho que casa muito com esse tipo de história. Inclusive, ela faz bastante desse tipo de história lá no Japão. É o nicho que ela trabalha. Eu esqueci de falar, esse aqui é um josei, então a demografia dele é voltada para mulheres adultas, que torna mais engraçado ainda ser o tipo de história que eu mais gosto. Mas é bem bacana, assim, gosto mesmo. É tipo assim, é um pouco xingamento falar isso, mas é como se fosse uma novelona mesmo, né? Um J-drama, um K-drama, sei lá se seria correto falar assim. Mas é bem legal, assim, eu gosto bastante desse tipo de história e foi... O Pipoca tá assim, não é surpresa, né? Mas o Pipoca tá mandando muito bem esse ano. Começou o ano com lançamentos fortes, assim, e que se a gente for pegar pra pensar, né? Pegando o Infiel e pegando o Yumi no Hashibashi, são lançamentos, né, que talvez não chegaria aqui pro brasileiro, né? Seria talvez coisas que o pessoal não daria tanta atenção. Mas é muito bacana e o Pipoca tá acertando um filão muito bom esse ano, né? Vamos ver se vai continuar assim. E fica também minha recomendação, vou deixar os links aí na descrição, vale muito a pena. Para quem gosta de romance, é certeiro. Para quem ainda não pegou esse tipo de história para ler, eu recomendaria pegar, apesar de ser um girls love, né? Ser um romance entre meninas, entre mulheres. Não é algo que todo mundo gosta, né? Ainda mais, talvez não aceite, mas a gente tem que ser cabeça aberta, né? Isso aqui é muito bom, vale muito a pena. E por fim, que eu terminei hoje, no dia da gravação do vídeo, foi um livro, eu fico olhando para lá, eu tenho que parar com isso, um livro de ficção científica lançado pela Aleph, de um dos grandes aí, um dos grandes nomes da ficção científica, que é o Kurt Vonnegut, e acho que é um dos primeiros livros, inclusive, que ele leu, se não me engano, que ele escreveu. Se eu não me engano, foi o primeiro ou segundo livro que ele escreveu, que é As Sereias de Titã. É um livro bem legal. O começo, eu confesso que eu não estava gostando tanto do começo. Porque eu não estava me apegando muito ao personagem e tudo mais. Mas depois que a história foi engrenando, o plot twist foi acontecendo, aí o livro começou a me fisgar. E o final foi assim, eu achei até triste o final. Achei bem triste o final, não foi um final feliz pra ninguém, assim. Não, teve felicidade? Teve, mas assim, é meio triste tudo que foi acontecendo, e a forma que foi acontecendo e o porquê que foi acontecendo. Mas é isso que o Kurt Vonnegut faz, ele sempre, não é que ele preza, mas ele pega dentro dos livros de ficção científica dele para fazer críticas a certas coisas que ele gostaria de falar sobre.
no caso especial desse livro, é da nossa visão em relação ao livre-arbítrio. Ele também fala bastante de religião e o significado dela para a gente, né, para a sociedade. E além do mais, em relação às nossas escolhas e como a gente fica configurado dentro do universo, né? E outra coisa que eu acho legal da forma como o Kurt Vonnegut conta, escreve as histórias dele, é que são histórias de ficção científica, né? Então a gente já entra nelas sabendo que não são coisas factíveis, porque tem a ficção por trás disso, né? Só que ele escreve de uma forma como se fosse verdadeira aquilo que aconteceu. Principalmente criando toda uma atmosfera de verossimilhança, como assim, tipo, os personagens escreveram um livro sobre os acontecimentos que tiveram dentro da história do livro e colocam isso como se fosse verdade. Inclusive, dentro dos capítulos, o começo dos capítulos, eram citações de personagens como se fossem citações verdadeiras que aconteceram naquele mundo específico. Então ele é muito hábil fazendo isso. Ele fez isso também em Matadouro 5, não do jeito de fazer as citações e tudo mais, mas ele cria como se aquela história realmente fosse verdadeira, apesar da ficção científica por trás. É um livro que eu deixo recomendado aí também, para quem gosta de ficção científica, é um livro muito bom, e é um dos clássicos da ficção científica. A gata está conversando aqui agora, provavelmente vai dar para escutar um pouco, ela está muito carente, mas é isso. Foi o último livro dessa semana. A gata tá mandando um oi para vocês aqui. E ficamos por aqui. Como eu falei no começo do vídeo, os links vão estar aqui na descrição. Quem ainda não é inscrito do canal, por favor, se inscreva, deixe o joinha e coloque aí nos comentários o que vocês acharam. Se tem algum desses livros aqui que vocês querem um vídeo mais específico, não um vídeo longo, mas um vídeo que eu vou falar só sobre a história, eu falo um pouco sobre o autor também. Deixe isso nos comentários, por favor. A gata mandando um beijo para vocês e eu também, e ficamos até a próxima. Tchau, tchau.